Boa noite a todos. Primeiro, até engraçado, né? Todo mundo deve ter visto, era o Marcelo para falar. Aí o Marcelo é nosso co-founder e CFO. A filha do Marcelo nasceu no domingo. Aí o Daniel, de última hora, falou, não, eu vou. Aí, hoje a gente teve uma última reunião de última hora com os nossos investidores. O Daniel, 2h da tarde, falou, Robinho, você vai ter que ir lá, ter o evento lá no Paiol Digital. E eu falei, fiquei com super vergonha. Por que eu fiquei com super vergonha? Porque o Plínio e a Cris já me chamaram algumas vezes e eu nunca consegui ter agenda. Então, assim, eu falei, falei para o Plínio, desculpa, né, eu vou ter que ir hoje, né, no segundo tempo. Então, acho que, primeiro, para mim, eu sou curitibano, então eu tenho muito orgulho de estar falando aqui nesse lugar. Oi? Destino. De estar falando aqui no Teatro Paiol e contando o nosso case, que eu acho que é um case que mais importante do que o que a gente fez nos últimos 10 anos e a gente, sábado, a gente fez o começo da nossa jornada das comemorações de 10 anos, então, ela vai comemorar 10 anos em agosto, e sábado, a gente fez um evento para todos os nossos funcionários, para falar um pouquinho dessa jornada da comemoração dos 10 anos, e mais importante do que o que a gente fez é como a gente chegou até aqui, e um pouco do que a gente está fazendo para frente, né? Porque depois você fala 10 anos, né? Eu estou há 7 anos na Madeira, e entrei quando virou uma startup, depois eu vou contar rapidamente isso. E é mais importante que isso, como é que a gente continua com gás, com vontade de continuar realmente mudando. E eu acho que quando a Bruna, né? A Bruna falou um pouquinho aí né, dos 5 princípios que regem uma startup, e eu fui olhando e falei, check, tudo check. Então, estamos no caminho, que bom. E hoje um pouquinho aqui, a ideia é compartilhar um pouco do que a gente fez, está fazendo aqui em Curitiba, né, de Curitiba no Brasil e nos próximos anos América Latina, quem sabe o mundo, né, daqui a pouquinho. E eu acho que tão importante quanto isso é realmente a gente valorizar que realmente dá para fazer aqui. Eu estava falando com o Paulo um pouquinho antes, a gente falou, pô, dá para você morar em Silicon Valley? Dá para você morar em Israel, China, você pode morar em qualquer lugar. Hoje em dia, isso possibilita. E uma coisa que, eu pessoalmente, o Daniel, o Marcelo, a gente falou, cara, a gente vai continuar em Curitiba, não importa o tamanho que seja a empresa. Então, acho que é para mostrar que dá para fazer aqui. Dá para fazer aqui. Eu acho que se puder deixar uma coisa que a gente... E é muita persistência, mas é muita, e multiplica vezes 10 persistência. Porque dá muito errado toda hora, nunca é um caminho linear. Nunca é, e não é mesmo. Todo dia, hoje, né, o jeito que aconteceu hoje aqui, o Marcelo não podia, o Daniel falou, cara, você pode ir? Eu falei, vai, vou lá, tranquilo. Então, assim, você vai acostumando, né, a trabalhar num ambiente de muita mudança, totalmente de incerteza, é isso que a gente sabe, e aí como é que você consegue ir se adaptando a isso? E conforme você vai se adaptando, você passa um desafio, você fala, agora eu consigo ir mais, agora eu consigo ir mais. Então, acho que dá para fazer, e a gente coloca muito, a gente gosta muito de uma frase que é da Mary Kay, né, que é muito conhecida por cosmética, é don't limit yourself. E é isso que a gente acredita que qualquer um realmente pode fazer a diferença. Eu vou estar contando aí para vocês aí, ao longo dos... Quantos minutos eu tenho? Deixa eu ver lá. Já foram 27 minutos, então, até agora. Tá bom? Prometo que eu sei que é a última, vocês já estão até um pouco cansados, enfim, e a ideia aqui é que seja realmente um conteúdo que sirva para vocês, né? Então, aqui falando um pouquinho, aqui né, a gente brinca muito lá na Madeira, e a gente foi, quanto mais a gente foi passando os anos, mais importante isso foi ficando, que é realmente as pessoas, né? E aqui é sempre por trás de cada... Hoje eu sou... vice-presidente de marketing e vendas da companhia, sócio da Madeira. O próprio Marcelo Daniel falou, cara, você é quase cofundador, porque você não estava lá quando a gente, né, fez o comecinho, mas estava quando a gente realmente virou uma startup. E mais importante que isso é saber quem está por trás dos crachás, né, quem está por trás dos cargos, né? Então, e isso é uma coisa super importante quando a gente fala no mundo de tecnologia, etc. No final do dia são pessoas. Um desafio, e a gente achava, né, 10 anos atrás, a gente ia lá, pegava um Você é terrível. Pessoa, o cara falava era pessoa. Você vai lá, você lê livro, não importa se é Jeff Bezos, Elon Musk, Alibaba com Jack Ma, ou George Paul Lehmann aqui no Brasil, é sempre pessoas. E aí é sempre importante como é que você consegue realmente ter uma conexão, né, no mundo cada vez mais conectado, está todo mundo no celular, todo mundo, né, com 1000 informações,
às vezes a pessoa que está do teu lado, você não sabe nem qual que é o jeito que ela gosta de ser chamada, né? Então, acho que é sempre muito importante uma reflexão de quem é a pessoa que está tocando isso, e a gente foi aprendendo isso ao longo dos anos, e cada vez mais a gente tenta valorizar cada vez o indivíduo, né? Qual que é o propósito? Você pode ter um propósito como companhia, mas qual que é o propósito daquele indivíduo que está construindo isso com você? Então, acho que isso é super importante. Aí, só para a minha vida, eu comecei a minha vida empreendendo. Então, eu tive, quando estava na faculdade ainda, eu tive minha própria empresa e fiquei por 5 anos lá. Naquele momento não existia startup, né? Isso é coisa de bonito, isso é coisa de 10 anos para cá, nem isso, né? Se você parar para pensar no cenário nacional. Então, eu comecei a minha carreira empreendendo. Meus pais são empreendedores, então eu tive por 5 anos uma empresa na área de consultoria, na área de atividade física, que tinha um projeto, um software. Acabou não dando certo depois de 5 anos, e a gente vendeu o software. Eu fui para uma carreira que precisava aprender um pouquinho mais o mundo corporativo, como gerenciar. Eu tive 15 pessoas na empresa. Depois eu precisava aprender um pouquinho mais realmente como funciona grandes corporações e aprender. E aí eu fui para o mundo corporativo, fui para o programa de trainee da Leroy no Brasil. Foi o primeiro programa de trainee da Leroy no Brasil. Foi muito bom, porque eu tive acesso a todos os C-levels, né, todos os diretores e vice-presidentes da Leroy naquela época. Fiquei 3 anos, e foi quando eu estava, de novo, pensando em empreender. E aí foi quando cheguei no Daniel e no Marcelo para começar essa história da Madeira, e entrei num momento super rico, que foi realmente quando a gente saiu de um momento de ser uma empresa só familiar, que estava crescendo, para realmente virar uma startup com os fundos de investimento. E aqui começou a Madeira. Hoje a gente o nosso escritório fica na frente do Shopping Itália. Para quem conhece, que aqui em Curitiba era o prédio ali do Citibank, que ficava ali bem na frente do Shopping Itália. Tem o Rei Charles, ali, aquela pintura. A gente está ali. Hoje nós temos 9 andares, ali dos 14 andares do prédio. Só que a gente gosta muito de mostrar aonde começou, né? Porque hoje é legal a gente falar os números, mas é aonde começou. E começou aqui, na Fazendinha, bairro Fazendinha, né? O Daniel, Marcelo, mais 2 estagiários, né? Capital próprio, e aí venderam o apartamento das irmãs dele para botar no negócio. Né? Então, assim, sempre começa aquele family and friends money ali, realmente num sonho, né? A história do Daniel e do Marcelo, rapidamente, os pais dele, eles tinham uma das maiores fábricas de piso de madeira do Brasil, e tinham acabado de fazer uma grande fábrica aqui em São José dos Pinhais, só que 90% do faturamento era exportação para os Estados Unidos. Então, eles tinham acabado de investir muito numa grande fábrica aqui na região metropolitana, que foi em São José dos Pinhais. E aí o que aconteceu foi 90% dos Estados Unidos. Em 2008, acho que todo mundo conhece a crise subprime que aconteceu nos Estados Unidos, e aí praticamente o mercado, do dia para a noite, acabou. E eles, infelizmente, não conseguiram recuperar. Então, o Daniel e o Marcelo tiveram que começar do zero, e aí eles não tinham dinheiro e acabaram colocando o apartamento da irmã deles no negócio, e foi assim que começou, né? E no modelo, por isso que chama-se Madeira, porque eles começaram vendendo os pisos de madeira da fábrica do pai deles, e aí começou vendendo esse estoque, só que na época eles não tinham dinheiro para poder comprar. Para quem sabe, que provavelmente alguns de vocês já reformaram, devem ter olhado qual que é o preço do metro quadrado de um piso de madeira, né? O metro quadrado de um piso de madeira, a gente está falando de R$150. Eles não tinham como comprar todo o estoque e botar lá na casinha, que isso aqui era uma casinha de 60 metros quadrados, para vender. E o que eles começaram a olhar, eles falaram, peraí, tem algumas empresas nos Estados Unidos vendendo produtos para casa sem ter o estoque, né? Então, será que não dá para pensar alguma coisa nesse formato? E aí foi quando eles começaram a contratar uma empresa. Não tinha nada de tecnologia, zero tecnologia aqui, gente. Era uma empresa, contrataram uma empresa para fazer a plataforma, anunciar, e aí fizeram um acordo com o pai dele. Falaram, é o seguinte, a gente vende e depois eu compro de você o estoque. Eu sei quanto você tem, e assim começou o negócio. O negócio começou vendendo os pisos de madeira dessa forma. Então, eles vendiam, e era 100% via telefone, tinha um site, mas imagina, 2009, final de 2009, quem que compra piso de madeira, a gente está falando aí, na época, um ticket médio de R$2.000, R$2.500, pela internet, né, sem ver o piso. Então, assim começou o negócio.
E foi dando certo, né? Tinha alguns malucos, eu falo, cara, não sei quem comprava piso de madeira pela internet, né? Em 2009. Mas foi dando certo, foi começando a colocar outros produtos, até que final de 2009, 10, 11, eles começaram a colocar outros produtos, piso ainda, piso laminado, depois piso vinílico, e a empresa começou mesmo naquele ainda muito rudimentar, começou a crescer e começaram a precisar de mais investimento. E eles não tinham mais capacidade de continuar crescendo com recurso próprio. E aí foi quando, em 2012, que é a tal atual, mas em 2012, a gente recebeu os primeiros aportes de investimento. Foi a primeira empresa em Curitiba que recebeu fundos de investimento internacionais aqui em Curitiba em 2012, e aí começou realmente o processo de, vamos falar assim, de virar uma startup, né? Foi justamente nesse momento que eu entrei na Madeira, e aí a gente foi aprender naquele momento que o que a gente fazia, existia um nome que era dropshipping, que era compra e venda, então não é o marketplace, né? Então, o marketplace é quando você pega, né, a comissão, então tem alguém que faz a operação e você ganha a comissão. O dropshipping é a compra e venda, como se fosse um e-commerce tradicional que tem estoque. A grande diferença é que o estoque está no fornecedor, né? Então, esse foi o nosso grande diferencial, é o nosso grande diferencial até hoje. Hoje a gente é a única empresa no Brasil que opera 100% nesse modelo. Então, 100% das nossas vendas a operação compra e venda, porque a gente, ano passado, lançou uma outra operação de marketplace, a gente conecta com a indústria, né? Então, pensa que você tem que conectar com a indústria via tecnologia, então você tem que conectar via o ERP da indústria para passar, ler o estoque que a indústria tem e depois, uma vez que faz a venda real-time no site, a gente manda essa ordem de compra para o fornecedor lá. Aí o fornecedor separa a mercadoria, não importa o tipo da mercadoria, desde um guarda-roupa, um piso laminado, e aí esse produto deixa separado lá, a gente vai lá, coleta o produto. Hoje nós temos mais de 250 pontos de coleta e nós entregamos hoje para 5 mil municípios. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente trabalha no rodo pesado, que a gente chama, que é móveis, que é piso, 80 transportadoras no Brasil, rodoviário, saindo de 250 origens. Então, isso realmente até eu lembro de uma frase, quando o Márcio da Netshoes, eu e o Daniel, a gente esteve lá falando com o Márcio da Netshoes em 2013, e ele falou, cara, vocês são malucos. Ele falou, cara, esse negócio você vai vender, como você está vendendo sem estoque, produto pesado, rodoviário para o Brasil inteiro? Eu falei, cara, esse negócio é meio maluco, mas boa sorte para vocês. Aí, hoje estamos aqui realmente conseguindo provar que o modelo funciona. E aí aqui um pouquinho, alguns números para vocês terem uma ideia. A gente cresceu ao longo dos últimos 5 anos 87% ao ano, e para quem conhece e acompanha um pouco de e-commerce, esse mercado, desde 2015 a gente é EBITDA positivo. Então, apesar desse crescimento, um alto crescimento para e-commerce, a gente consegue fazer isso de uma forma sustentável. Então, desde agosto de 2015 a gente é EBITDA positivo, então com uma operação, um lucro operacional desde 2015. Isso faz com que realmente gere muita credibilidade no nosso modelo de negócio. Hoje nós somos líderes online, porque eu não considero aqui lojas físicas, então não dá para considerar Casas Bahia, Magazine Luiza, que tem lojas físicas. Quando a gente olha para o mercado online, hoje a gente é o líder, tanto em termos de visita, quanto em termos de número de produtos e faturamento. Então, hoje nós já somos o líder online no Brasil. Uma empresa de tecnologia, então, isso foi algumas coisas que a gente foi mudando ao longo dos últimos 10 anos. A empresa começou como um e-commerce. Em 2013, 2014, a gente começou a olhar e falou, peraí, acho que a gente não é um e-commerce, a gente está e-commerce, mas a gente precisa pensar como tecnologia. E aí foi uma das coisas que a gente começou a mudar também como mindset. E hoje nós já somos 560, esse número muda todo dia, tá? Então, toda segunda-feira, acho que entram 20 ou 30 pessoas lá. Eu me perco nos últimos meses ter entrado nesse ritmo. Então, a gente estava no evento um mês atrás, no Tecnopark, né? E a nossa projeção para o final do ano ter por volta de 750 pessoas trabalhando na Madeira. Dessas 750 pessoas, a gente está falando de praticamente 700 pessoas aqui em Curitiba, né? Então, realmente mostrando que dá para fazer aqui. Aqui alguns outros números, olhando... Quem daqui é cliente da Madeira já comprou? Ah, legal. Aí, legal. Várias pessoas, que bom. E hoje a gente já atendeu, ao longo dos últimos 10 anos, mais de 2 milhões e 500 mil pessoas.
ou mensalmente, porque esse número vai crescendo a cada mês. A gente está falando de atender mais ou menos 80 mil clientes por mês, mais de 600 mil produtos. Então, a gente começou com piso de madeira, que é o piso de madeira aqui do Teatro Paiol, e hoje a gente vende praticamente tudo para uma casa, né? Então, se você imaginar, esses dias a gente estava numa reunião, falando, eu comprei era aquelas, tá na moda agora, aquelas cafeteiras a vácuo, a vapor, eu não sei, que você bota só a água e ela faz, um negócio bem, né? E aí ele falou, mas isso aqui não vem na madeira. Eu falei, vamos fazer a prova. Aí procurou, tinha 5 modelos, né? Então, hoje realmente tem, porque além da nossa operação e-commerce, a gente também lançou o Marketplace. Mais de 12 milhões de acessos mês, né, no site Madeira Madeira. Então, são alguns números aqui para mostrar o tamanho da operação e o que a gente está construindo. Mas eu acho que mais do que contar um pouco do case Madeira Madeira, como, né, no olhar cliente, os números, o que fez a gente chegar até aqui? Né? Quais foram as decisões, o que fez com que realmente, olhando para trás, no retrovisor, a gente olhasse e falasse, realmente isso aqui, olhando para trás, fez muito sentido e ajudou a gente a estar onde a gente está hoje e estar olhando para frente. E eu acho que esse que é o legal. Eu acho que uma questão ajudou muito, e isso aqui a gente não consegue contar o quanto ajudou, foi realmente contar com investidores, né? Em 2012, a gente teve, dos 4 atuais investidores nossos, 3 estão desde 2012, desde julho de 2012, né? Que é a Casec, a Monax e a Flybridge. Só para você ter uma ideia, a Flybridge foi o primeiro investimento no Brasil, eles fizeram em Curitiba, e em 2012, Curitiba não tinha nem ideia de um cenário de inovação, de tecnologia, de startups. Então, a primeira dúvida desses 3 fundos era, peraí, mas, cara, Curitiba? O que é Curitiba? Tem gente aí? Porque essa é a preocupação, né? O investidor sabe que o que precisa é ter um ecossistema, né? Tem universidade, né? Aonde é Curitiba? São Paulo, Curitiba. Né? Então, a gente teve que vender Curitiba e mostrar, né, que tinha universidade, né, que era um polo que começou, né, e aí depois a gente fala, realmente tem, e aí eles acreditaram no projeto de Curitiba, né, e quando a gente está falando desses 3 fundos de investimento, 2 são os 2 principais venture capitals, eu não sei, todo mundo sabe bem, se não falo alguns termos aqui, são os fundos de investimento que costumam investir logo no começo nessas empresas, né? Então, a gente tem 2 fundos de investimentos, que é a Monax e a Casec, hoje elas são as referências de fundos de investimentos na América Latina. Isso. A Monax, provavelmente grande parte de vocês aí já conhece, que é o 99, né? Então, o 99 foi o primeiro unicórnio, que a gente chama, que é uma empresa avaliada com mais de $1 bilhão no Brasil, né? E foi uma empresa investida pela Monax. A Casec, grande case deles, aqui né, tem vários, mas só para deixar claro para vocês, é a Nubank, né? Então, Nubank também é outro unicórnio. Então, esses fundos de investimento entraram com a gente lá praticamente no começo e acreditaram em Curitiba, acreditaram no Daniel, no Marcelo, no Robson, realmente que dava para fazer. E, posteriormente, a gente teve, na última rodada, a JCR, que é um grupo aqui de Curitiba, a gente rodou o mundo, e é engraçado que a 11 quadras estava o nosso investidor, um fundo de investimento de family office aqui de Curitiba. E por que esses fundos fazem tanta diferença, né? O que faz com que realmente eles fizessem a diferença na história da Madeira Madeira? Porque além do investimento em termos de capital, né, de recurso financeiro, eles trazem o que a gente chama de smart money, que é realmente o dinheiro inteligente, né? É como eles ajudam, eles entendem que um empreendedor, né, ele vai errar muito. Então, assim, e que é preciso ter um capital de risco e falar, cara, a gente sabe que você vai errar e a gente está disposto a ajudar, né, a conectar vocês com ecossistemas, né, não importa se empresas nacionais, empresas benchmarks nos Estados Unidos, na Europa, na China, em Israel, e realmente isso foi, com certeza, foi uma das principais decisões, e a gente sempre tomou muito cuidado para quem entrasse como nosso investidor, para ter um alinhamento muito claro com os nossos valores, com o nosso pensamento de longo prazo. Né? Porque eu estou há 7 anos, Daniel e Marcelo estão há 10, e a gente está pensando em mais 10. Né? A gente não está fazendo uma empresa para, vamos fazer uma empresa grande e daí vender e já... Não, a gente quer realmente fazer uma empresa duradoura. E é importante você ter, não importa com qual tipo seja o seu sócio, né? Você ter um alinhamento sobre qual que é a estratégia, o que você acredita para a empresa.
Além de investidores, a gente foi buscar ajuda também nos advisors, nos conselheiros, né? Pessoas que tinham mais experiência, porque imagina, né? Há 10 anos atrás, todo mundo ali, a gente tinha menos de 30 anos, com muita energia, mas sem uma experiência, né? Uma experiência de tocar operações grandes, experiências de como você fazer gestão de crises, gestões, enfim. E aí o que a gente foi fazer foi buscar pessoas mais experientes em algumas áreas para poder ajudar a gente, né? Aqui eu trouxe um highlight de algumas pessoas que ajudaram a gente. A Laura Scott nos Estados Unidos, a gente se baseia na Wayfair. Só para vocês terem uma ideia, a Wayfair faz exatamente o que a gente faz aqui no Brasil. Só que eles é a única categoria que é na parte de produtos para casa, mais focada em imóveis, é a única categoria que a Amazon, nos Estados Unidos, não é líder em market share e nem em em brand awareness, quando a gente fala em reconhecimento de marca nos Estados Unidos. E a gente trouxe a Laura Scott, que foi VP de operações da Wayfair, que ficou por 8 anos lá. Ela entrou na empresa quando a empresa tinha 200 pessoas, saiu de lá quando tinha 8.000 pessoas, né, para ajudar a gente a construir essa parte da operação. O Alexandre foi CEO da Sascar, foi vice-presidente da Bematec aqui, hoje ele tem uma firma de M&A, ajuda muito a gente na parte de planejamento estratégico, entender como realmente a gente consegue estar pensando no futuro, com todos, né, se você tem investidor, você tem cliente, você tem colaboradores, como é que você consegue pensar nisso no longo prazo? O Josh também, da Wayfair, na parte de marketing, de CRM, como fazer isso. E o Keio, que foi de outra empresa, que foi a Build, de outro case, que estava na Tesla até mês passado. Então, a gente buscou trazer sempre gente de referência que tinha feito alguma coisa que fizesse sentido para a gente em algumas áreas, para poder ajudar a gente também nisso. Investimento em muita tecnologia. Isso aqui foi uma coisa que a gente, ao longo dos anos, a gente não 2012, 2009, a gente não pensava que a gente ia ser uma grande empresa de tecnologia. A gente tinha um negócio que era um e-commerce, né? E aí, a gente, com um modelo um pouco mais eficiente, que era o dropshipping, e aí, a partir de 2012, a gente começou a pensar como tecnologia. E aí, a gente começou a pensar como a gente podia estar empoderando, e a tecnologia para a gente não é tecnologia por tecnologia. A tecnologia na Madeira, ela realmente está no nosso DNA. E quando a gente fala em tecnologia, isso aqui a gente gosta de dar nome para as nossas plataformas, para os nossos softwares que a gente desenvolve internamente, apesar de hoje nenhum desses softwares a gente vender externamente. Então a gente não tem nenhum cliente externo. E por que a gente gosta de dar nome, dar a logo? Porque isso empodera as pessoas. As pessoas na Madeira, e a gente gosta de ter como se fossem mini startups dentro da companhia, que realmente elas possam entender que a tecnologia ajuda o dia a dia delas. A gente entende a tecnologia como uma ferramenta para potencializar o ser humano. E quando a gente olha isso, aqui tem software de logística, tem software de RH, tem software de financeiro, tem software de marketing, tem software de tudo que vocês imaginarem. E isso foi uma coisa muito legal. Porque quando, independente da pessoa, ela começa a ver que ela pode pensar em como a tecnologia pode melhorar o dia a dia dela, isso gera um empoderamento das pessoas que estão lá dentro muito grande, né? E foi a partir desse mindset de tecnologia que realmente a gente começou a falar, opa, pera lá, nada é impossível. Com tecnologia e com pessoas boas, a gente consegue realmente mudar independente e entregar um resultado como companhia para o indivíduo muito bom e muito assim, maior do que a gente poderia fazer sem o uso da tecnologia. E pessoas, né? Eu comentei, abri um pouco falando sobre pessoas. E uma coisa que a gente mudou também foi, ao invés de pensar em trazer pessoas, e isso é verdade, tá, gente? A última vez que eu peguei um currículo para fazer uma entrevista na minha mão e falei, deixa eu olhar esse currículo, deve fazer mais de 5 anos na Madeira. E isso não importa se eu estou entrevistando um VP, ou um estagiário, ou um analista. Então, assim, por que a gente foi olhar? Quando a gente começou a olhar, lá em 2013, 2014, a gente começou a olhar quem que eram as pessoas que estavam entregando os melhores resultados. Não eram as pessoas que tinham os melhores backgrounds, não eram as pessoas que tinham melhores escolaridade, as pessoas que tinham trabalhado na IBM, eram as pessoas que realmente tinham fit com os nossos valores e que olhavam o que a gente tinha de visão de longo prazo e tinham aderência com isso, com o nosso momento. E realmente isso foi uma mudança de mindset. Hoje tem muitas empresas fazendo isso hoje parece uma coisa meio, está fazendo mais do mesmo, mas a gente começou a fazer isso em 2013.
Ninguém falava disso. E a gente não fez porque tinha alguém fazendo. A gente olhou porque fazia sentido para a gente. Então, eu acho que é importante você se basear, né, em benchmarks, olhar para fora, Estados Unidos, China, etc. Mas é importante também você olhar para dentro de casa, não importa, Jabuticaba, né? O que dá certo para você? Né? Porque senão você fica querendo copiar tudo, né? Copycat, será? Né? E realmente isso a gente começou a mudar e hoje a gente não se arrepende disso. É uma coisa que quando a gente olha para as pessoas que entram na empresa, isso a gente não abre mão. Não abre mão. É trazer pessoas pelo perfil e pelo momento. Porque tem pessoas que têm o perfil adequado, mas não estão no momento. Cara, estou no momento de ficar mais tranquilo, sabe? Legal, talvez fazer um concurso público. Assim, galera, eu acho que não é o lugar aqui, né? Então, assim, e realmente, e tem gente, e acho que tem que ser sincero. Né? Porque parece ficar falando piegas, a empresa tem que escolher, e o colaborador também, mas isso é verdade, gente. Quando a gente está falando, eu estou 7 anos, né? Eu estou pensando mais 4, eu contrato gente para um projeto. Eu não contrato ninguém. Eu falo, cara, se você tem em algum momento você está pensando em vir para Madeira para ficar 1 ano, 2 anos, está errado. Está errado, não venha para o dinheiro, venha pelo propósito, venha para construir, para se desenvolver, para aprender, porque isso eu tenho certeza que a gente consegue garantir para você. Então, isso é uma coisa que realmente fez muita diferença para a gente. Cultura, né? E hoje eu vou falar para vocês que talvez o mais difícil para a gente é cultura. Como é que a gente realmente escala a empresa com uma cultura organizacional forte, né? E aqui um pouco do que a gente aprendeu foi uma cultura de aprendizado, né? Problemas compartilhados, uma coisa que a gente vê muitas vezes o brasileiro às vezes tem aquela questão da hierarquia, e se tem um problema, puta, meu chefe vai saber e vai me mandar embora. E lá não. Cara, se tem um problema, primeiro, tenta resolver. Não consegue resolver, aí sim, tenta o próximo nível. Eu falo às vezes, cara, se eu não conseguir, se o Daniel não conseguir, eu ligo lá para o Hernan. Hernan foi fundador do Mercado Livre, fundador da Casec, e é nosso board member, senta no nosso board. Eu falo, cara, qualquer coisa a gente fala com o Hernan, se ele não souber, ele vai perguntar a alguém. Então, acho que é muito isso, não ter vergonha de ter um problema e não saber resolver. Né? E porque às vezes a pessoa tenta estar com um problema lá, não consegue resolver, aquele problema vai ficando grande e depois realmente vira uma bomba. Né? Então, essa questão da decisão horizontal, né? Equipes multidisciplinares, autonomia com responsabilidade, isso é uma coisa muito importante. Né? Porque falar autonomia sem accountability, sem responsabilidade, sem realmente ter claro o que a pessoa precisa entregar, é irresponsabilidade. Agora, se você dá autonomia, você deixa claro qual é a regra do jogo, igual futebol. Você joga dentro das 4 linhas e faz gol. Como você vai fazer lá, se Neymar, Messi, você vai ser mais duro, um zagueiro, não tem problema. Né? Então, acho que isso é super importante. Foram algumas coisas que a gente também foi aprendendo ao longo do tempo, e hoje é uma das coisas que lá é um dos meus principais papéis, como é que a gente continua trazendo 100 pessoas, 200 pessoas por ano, daqui a pouco vai ser 300 pessoas, e manter essa cultura. Aqui, o que a gente se baseia muito em alguns cases, então como é que você consegue se basear, olhando para fora, e realmente se basear, não é copiar. Né? E aqui alguns cases que a gente olha, que é a Amazon, o Alibaba e a Wayfair, que estão no nosso mesmo segmento nos Estados Unidos. E aí, em cima disso, a gente começou, legal, saímos de um e-commerce, começamos a pensar como uma empresa de tecnologia, quais são os próximos passos? Né? E aí a gente começou a olhar e falou, peraí, cara, dá para fazer mais do que ser um e-commerce, mais do que só uma empresa de tecnologia, a gente começou a olhar como plataforma. Né? Como é que a gente consegue, já que uma vez que você tem, né, começa a criar em todo um ambiente de ter vários clientes comprando na sua plataforma, né, no seu site, como é que você pensa isso em novas unidades de negócio? E aí que a gente começou a pensar, além da Madeira, o Marketplace, que foi o que eu falei para vocês, que a gente lançou há 1 ano atrás, que hoje a gente deixa outros sellers vender através da Madeira produtos para casa. Né? A gente lançou, no final do ano passado, um MVP num projeto totalmente separado, que é o Rede Home, que é um projeto B2B, que é business to business, que não é para o cliente final, para o pequeno e médio lojista de produtos para casa. Então, a gente está entregando uma série de produtos para esse pequeno e médio lojista de produtos para casa. A gente está lançando agora serviços, então, assim, a gente está começando com serviços financeiros, mas a ideia é que, no futuro próximo, a gente esteja serviços para casa. Então, quando você pensa em serviço para casa, é uma montagem de móveis, é um pedreiro na sua casa. Então, é isso que a gente está construindo. A gente está lançando esse ano uma transportadora de produtos pesados, porque a gente não conseguiu achar no Brasil
uma transportadora realmente para poder transportar com qualidade, no nível de excelência que a gente precisa. Então, a gente está lançando uma outra unidade de negócio ainda esse ano, que vai ser 100% de logística. Então, isso eu estou falando para vocês, são coisas para esse ano, não estou nem falando o que a gente quer lançar para frente. Então, e realmente a gente foi olhando que dá para fazer. Né? E quando você vai fazendo e vai acertando, você fala, dá para fazer mais, isso vira, meio que é vício. Né? E, como eu falei, né, no final do dia, o que a gente está construindo é uma grande plataforma, que a gente tem uma ideia de onde a gente pode chegar, mas cada vez que a gente chega, a gente fala, pera, dá para ir mais, e mais gente está entrando nisso, não importa se novos investidores, novas pessoas, acreditando nesse sonho. E aqui, estou quase acabando, gente, algumas, eu acho que, alguns aprendizados, mindsets que a gente olha dentro da Madeira que funciona e que eu acho que serve independente se você, quem está aqui hoje, se é um empreendedor, se é um intraempreendedor, se quer fazer uma mudança de carreira, se quer tá olhando, enfim, acho que serve para todo mundo. E uma coisa que eu aprendi, acabou meu tempo ali, mas estou quase acabando. Porra, boa, obrigado. Isso é uma coisa que às vezes o brasileiro tem muito, né, que é reclamar. Né? Uma coisa que a gente não faz lá é reclamar, eu não faço. Toda hora que você está reclamando, você pode ter certeza que tem alguém olhando aquilo como uma oportunidade, e a tua reclamação, o que você fala, vai ter alguém falando, peraí, se tem alguém reclamando, isso aqui dá para fazer melhor. E quando a gente olha para nós como pessoas, eu acho que eu sempre trago isso muito lá na Madeira, cada um tem que ser protagonista do seu destino. Então, isso é independente do que você quer fazer. Lá em 2012, quando eu entrei na Madeira, todo mundo me chamou de maluco. Os meus amigos falaram, cara, mas você vai sair num salário alto para ir arriscar numa startup, esse negócio aí, cara, você nem sabe o que você está fazendo, isso é coisa... Cara, vou. Hoje, eu tenho vários desses meus amigos que falam, cara, eu queria trabalhar com você. Hoje eu não me sinto feliz. Eu falei, cara, eu tomei um risco lá atrás e que eu não fiquei pensando, eu sabia que eu queria empreender. Né? Então, assim, eu podia reclamar, falar, não dá, né? Posso achar um caminho mais fácil. Então, reclamar, gente, não é uma estratégia. Toda vez que você estiver reclamando, pense nisso e fala, será que é uma estratégia? Às vezes a gente está com um dia difícil, mas, beleza, tenta pensar, parar 15, 10 minutos, o que dá para fazer melhor? Né? Então, realmente, isso é uma coisa que eu aprendi cedo, e a gente tenta trazer isso muito na Madeira. Toda vez que alguém fala alguma coisa, não dá, está muito ruim. Cara, peraí, não. Né? Isso é mindset, isso é como a gente foi, e é difícil, gente, porque a gente foi criado. Esse é o como a gente, né, foi criado, às vezes é mais fácil reclamar. Né? Só que, legal, uma coisa é que você está um dia, não está legal, mas pensa naquilo quando você olha no teu dia, o que aquilo te agrega? Não vai agregar em nada. Né? Não vai agregar. O aprendizado, sim, mas a reclamação, não. Aqui 3 coisas também que está se falando muito, mas realmente cada vez mais nesse mundo conectado, de incerteza, a gente não consegue ter ideia. E olha que eu falo, né, a Madeira me proporciona eu estar em ambientes falando com pessoas que eu jamais imaginaria estar conversando. Né? E mesmo as pessoas hoje, eu estava 2 semanas atrás no Google, em São Francisco, e no Facebook, falando com os heads dessas áreas de inovação, que estão falando sobre machine learning, sobre inteligência artificial, nem eles têm ideia do que vai acontecer nos próximos 10 anos. Ninguém tem ideia. Quando alguém falar para vocês que sabe o que vai acontecer nos próximos 10 anos, essa pessoa não sabe. Não sabe, porque ninguém sabe, porque está sendo tão exponencial e tão rápido que não dá para saber. Né? Então, algumas coisas que eu acredito que, primeiro, tenha uma visão de longo prazo. Não tente pensar no hoje. Tentem pensar que o mundo daqui a 10 anos vai estar muito diferente, daqui a 20 muito maior, daqui a 30 não tem nem ideia. Então, assim, pense nas tomadas de decisões de vocês, não só no curto prazo, mas no longo prazo. Isso é uma coisa super importante. Porque várias vezes, lá atrás, em 2012, quando eu entrei, eu pensei em longo prazo. Né? Eu pensei na Madeira em 4 anos. Eu lembro que eu tive essa conversa com o Daniel. Eu falei, Daniel, eu vou entrar, vou ficar pelo menos 4 anos com você aqui, mas eu queria ficar mais. Falou, vamos fazer junto. Então, pense nas decisões que vocês tomam hoje, olhando para frente, nesse mundo maluco. Né? Porque vocês sabem que, provavelmente, grande parte tudo que é muito operacional, rapidamente, não vai existir mais. Então, se você está numa posição ou numa empresa que tem um mindset tradicional, pensa se essa empresa
pode, assim, ó, se você, onde você está sentado hoje, se a sua empresa na área que ela está atuando hoje, se daqui a 10 anos ela pode ou não existir. E aí, nessa visão de longo prazo, que aqui é o lifelong learning, né? Não existe mais, eu fiz faculdade, fiz o MBA, agora já sei tudo. Toda hora tem coisa nova. Então, você vai ter que estar aprendendo coisa nova todo dia e você vai ter que estar aberto a isso. Não importa, você pode aprender. E hoje aqui eu já aprendi um monte de coisa diferente, que eu já adorei, eu adoro aprender. Né? E é como é que você começa a pensar o teu mindset, né? Como é que você se reprograma para ficar aberto a novos aprendizados do dia, não importa qual seja. Né? E o último que não tem final. Né? O jogo, eu acho que é igual na madeira, cara, a gente não tem final. A gente não fica pensando, quando a gente virar, se a gente virar unicórnio, ou não sei o quê, ou daí eu vou fazer IPO. E aí, cara, toda vez, qual que é o próximo passo? Né? É um infinite game. E eu acho que isso é o que move o ser humano, realmente são os nossos desafios. Né? E quando você começa a olhar, e você começa a ver que dá para fazer diferente, que você pode impactar mais gente, e que isso é legal, e que você vai... Isso é legal. Né? Enfim, nesses últimos anos na Madeira, eu tenho conhecido muitas pessoas que falavam, cara, o cara já está bilionário. Eu tive a oportunidade de conhecer bilionários já. Eu nunca imaginei que eu podia nem pensar em conhecer bilionários. E quando eu falo com esses bilionários, eu falo, cara, o cara, primeiro, é igual a gente, e ele continua a querer fazendo mais coisas, e não é pelo dinheiro. Então, e esses caras querem inovar, querem mudar, querem poder ajudar o mundo. Né? Então, como é que você realmente pensa isso? Né? Se você ficar falando, quero ficar rico, né? Vou ganhar na Mega Sena. Cara, mas e aí? Né? Então, acho que é uma das coisas que a gente bate bastante na Madeira. E eu acredito muito. E aqui, né, é uma brincadeira, tem a bandeira da China aqui. Há 4 anos atrás, eu tive a oportunidade de ir para a China por um dos nossos fundos de investimentos, que é a Monax. Ela fez a primeira incursão. Hoje em dia, tem starts fazendo, tem bastante gente indo para a China. Há 4 anos atrás, a Monax, a gente foi a primeira empresa a entrar no Alibaba brasileira, a ter um grupo lá. E, meu Deus, aquilo foi para mim uma das coisas que talvez foi mais chocante de mudança de realidade para mim. Porque até então a gente olhava muito Estados Unidos, Silicon Valley, as startups. E aí, quando eu fui para lá, eu falei, meu Deus do céu. Né? E realmente, assim, o que está acontecendo na China, assim, não dá para lutar contra a China. Não dá, assim, é absurdo. Né? Eles estão trabalhando com uma visão de longo prazo. E quando você começa a olhar isso, aqui eu não sou nem pró nem contra o modelo de política que eles têm lá, o que eles acreditam, enfim, mas uma coisa é certa, eles estão pensando, a China olha a longo prazo. E quando você começa a olhar isso a longo prazo, com muita gente, mais de 1 bilhão e 300 pessoas, trabalhando incansavelmente, é uma coisa absurda. E aí, eu não acho que lá a gente tem que trazer tudo, mas uma coisa que eu aprendi lá é tentar ser mais rápido do que, assim, o seu concorrente ou pessoa do seu lado. E não tente ser o melhor, tentem ser o primeiro e fazer rápido. É melhor fazer rápido e aprender do que você tentar fazer o perfeito e daqui a 1 ano, 6 meses, e não adianta para nada. E isso foi uma coisa, muita mudança de mindset, e que a gente, na Madeira, a gente tenta fazer rápido. Né? Não tenta fazer o primeiro, testa, aprende. Né? Eu sei que é um pouco até da cultura de startup, mas tentem fazer mais rápido. Né? Eu sei que é uma coisa meio, assim, que às vezes parece meio difícil, mas como é que se faz mais rápido? Quando a gente normalmente tenta fazer o melhor, né? Tenta se preocupar com tudo. O 80% de certeza, e aí é que é uma coisa que a gente faz muito na Madeira, a partir do momento que eu já tenho 70% de certeza, ou que eu já sei um cheiro, eu já tomo a decisão. Eu não espero ter 100%. E olha que a gente pode esperar. A gente é uma empresa data-driven, que a gente chama, que tem muito dado, eu posso esperar 100%, mas o 100% normalmente vai me custar mais o dobro do tempo. A partir do momento que eu tenho já uma ideia de 70%, a gente já toma a decisão. Então, é isso. Às vezes, e aí, muito baseado em dados, algumas coisas em feeling também, com experiência, mas tentem ser rápido. Né? A mudança que você fizer hoje, mais rápido, vai refletir realmente em você, ali na frente, ter um diferencial competitivo como organização ou como indivíduo.
E aqui o último, para encerrar, é um videozinho, porque a gente brinca, eu passo, sei lá, 10, 12 horas por dia trabalhando, e a gente brinca lá na Madeira, a gente gosta muito daquela frase que é work hard, play hard. Né? Então, se a gente não estivesse se divertindo, para mim, não faz sentido. Né? E eu me divirto todo dia. Eu estou me divertindo estar aqui com vocês hoje, numa terça-feira, 9h34, chuvosa, frio. Para mim assim, uma alegria imensa estar podendo aprender, compartilhar um pouco, né, disso, mas e aqui é um videozinho que mostra um pouquinho de como a gente celebra. Né? Sábado a gente teve uma celebração, como eu falei para vocês, com 500 pessoas, celebrando um pouco do que a gente fez e do que a gente quer conquistar. Então aqui é um videozinho de como a gente comemora, e aqui é Black Friday, para quem conhece e-commerce, varejo, hoje é a data mais importante, e assim, a gente se prepara muito, porque realmente é uma loucura. Então aqui, vamos ver se eu botar aqui, vai rodar. Opa. Acabou cortando um pouquinho, acontece. E eu queria só deixar a frase aqui para vocês, que eu gosto, a gente tem que também reconhecer as pessoas que estão fazendo no nosso país. Eu gosto muito do Jorge Paulo Lemann, e tem uma frase, que é um recorte de uma frase que ele fala, que é: quem não toma risco não faz nada. E eu acho que você no Brasil, ser empreendedor, ser intraempreendedor, querer fazer diferente, é sempre arriscado. É sempre arriscado, vai dar problema, boa parte das vezes não vai funcionar, mas eu acho que é continuar tomando risco, e uma hora vai dar certo. Acho que quando tem resiliência, uma hora dá certo, e eu falo, já tive empresa, não deu certo, não desisti, continuamos tentando. Eu acho que tem que tomar risco, gente. A gente sai da zona de conforto, e eu acho que, independente de qual empresa, se vocês vieram por qual propósito, eu acho que hoje vocês tomaram um risco, tentaram fazer diferente, e estar vindo aqui hoje escutar. Eu acho que queria agradecer, acho que espero.